Olá, dando continuidade à série de tutoriais sobre os programas da Double. Esse tutorial se dedica a apresentar o programa RSection. Trata-se de um programa que possibilita o cálculo de propriedades de seções transversais e também possibilita a verificação de tensões internas nessas seções transversais, e também é um programa que promove o desenvolvimento de estudo de seções de geometria não convencional, ou geometrias que de certa forma não estão presentes aí em tabelas normativas ou mesmo tabelas definidas por diversas empresas, né, que trabalham com perfis. O RSection é um programa que ele também possibilita o estudo dessas tensões em seções maciças e seções de parede fina, né? Ou seja, tanto de aço quanto de concreto ou de madeira, né? O nosso objetivo é realizar a demonstração de uma seção de parede fina, cuja geometria é uma geometria bastante particular, né? Não assim comum de ser encontrada em tabelas, e vamos fazer essa demonstração através de uma geometria de um perfil de alumínio, de esquadria de alumínio, para poder demonstrar a facilidade de modelagem e também demonstrar as informações que o RSection gera através da verificação desse tipo de estrutura. O RSection é um programa independente, porém ele tem uma melhor... o seu fluxo BIM ele está conectado com o RFEM 6. Então, através dessa conexão do RFEM 6 é possível importar os esforços, né, a que esse perfil vai ser submetido, sob todos os aspectos, né, os vários tipos de esforços, esforços normais, cortantes, momentos torsores, momentos fletores e também momentos de binário. Porém, ele também é um programa que o usuário pode introduzir esses esforços através da análise de outros programas de análise estrutural e através do RSection obter aí o estudo completo das tensões, né, que vão se desenvolver ao longo dessa estrutura, né, ao longo dessa sessão, dando oportunidade aí de fazer análises com um nível de detalhamento maior. Então, o programa ele tem um funcionamento autônomo, né, determina as propriedades de qualquer seção de parede fina ou maciça e efetua uma análise de tensões. O RSection, como eu havia comentado, ele pode ser ligado a um programa de elementos finitos do RFEM 6 ou a um programa de estruturas reticuladas também da Double, o RStab. As seções do RSection também estão disponíveis na biblioteca do RFEM 6. Ou seja, eu consigo, através de um arquivo em DXF ou utilizando a área de trabalho do RSection, produzir uma seção transversal de qualquer geometria. Eu consigo fazer essa seção, analisar ela no RSection e produzir um arquivo para ser lido no RFEM 6. E com isso introduzir essa seção na forma de barra no RFEM 6. Devido ao seu fluxo BIM com o RFEM 6, eu consigo fazer essa análise de um pórtico espacial, de uma estrutura, enfim, de qualquer formato dentro do RFEM 6, utilizando esse arquivo
do R-Section. Ao longo dos tutoriais do R-Section, a gente vai demonstrar como que é feito essa introdução desse perfil feito no R-Section no RFEM 6. E os esforços internos do RFEM 6 ou do RSTAB podem ser importados para o R-Section. A introdução dos dados pode ser feito graficamente, usando a área de trabalho do R-Section na forma de tabelas, né? Ou mediante a importação de um ficheiro DXF, ou mesmo através de um script. As funções do R-Section, ele possui uma biblioteca extensa de seções laminadas, de paredes finas, paramétricas e seções maciças. Possui uma biblioteca extensível também para propriedades dos materiais. A gente pode importar, fazer uma importação de ficheiros DXF. A gente pode também introduzir propriedades de seções de paredes fina ou maciça, fazendo uma análise de tensões, guardar essas seções como bloco para poder ser utilizada no RFEM 6. A gente consegue também criar scripts com Java, né, dentro do R-Section. Também trabalhar com uma interface tipo Excel, né, tabelas tipo Excel para importar ou exportar essas tabelas. E fazer uma ligação de serviço web e API. O R-Section é um programa que ele aceita uma programação externa, onde a gente pode fazer toda essa parte de parametrização dessas seções. E todas essas funções, obviamente, geram como resultado finais relatórios em que a gente vai poder conferir todos os resultados do programa. Em termos de normas, o programa possui de materiais instalado a norma 8800 de perfis laminados, né, que é a norma brasileira. A norma de madeira 7190, com a versão de 1997, está sendo introduzida a nova norma de madeira, né, a 7190 2022, publicada esse ano. Em termos de concreto, está sendo também introduzida a 6118, porém ele tem disponível a ACI 318 de 2019 e o Eurocode também para estruturas de concreto e todos os Eurocodes de estruturas de aço, tá? Em termos de seções, ou seja, quando eu trabalho com uma seção de parâmetro definido ou parâmetro normativo, o R-Section tem a 15279 de 2005, mesmo estando essa norma já cancelada, porém essas seções com esses perfis IH e perfil T dessa norma estão aí igualmente dentro do programa, catalogados dentro do programa. Ele também tem a NBR 6355 de 2012, de perfis estruturais de aço formados a frio, perfis padronizados, né? Ele também tem a NBR 5884 de 2013, perfil I estrutural de aço soldado por arco elétrico, quando você vai fazer um perfil I com chapas e vai promover a soldagem dessas chapas para montar esse perfil. Ele vem também de seções padronizadas de acordo com a NBR 7190, né? O Eurocode de concreto e todos os Eurocodes de aço, tá? E em termos de seções, ele também traz a ACI 318 de 2019 de concreto, né? E todas as normas de aço americanas e de aço europeia a gente encontra no R-Section. Então o R-Section contém uma biblioteca extensa de seções laminadas, paredes finas, paramétricas, seções maciças. Estas podem ser combinadas ou complementadas com novos elementos, né? As ferramentas e funções gráficas permitem a modelação de formas complexas de seções de forma habitual para programas de CAD, né? A entrada gráfica suporta, entre outras coisas, a configuração de arcos, círculos, elipses, parábolas e NURBS, ou nuvem de pontos, né?
Alternativamente, é possível importar um ficheiro DXF, que é utilizado como base para uma modelação adicional. E a construção de um perfil com diferentes materiais é possível sem problemas. Além disso, a gente pode fazer uma entrada parametrizada dessas seções, avaliar os esforços internos atuantes nessas seções transversais e verificar pontos de tensões, localização de linha neutra, né? E também obter tensões de superfície para poder fazer verificações de abertura de fissuras, no caso de seções maciças de concreto, né? Ou mesmo tensões limites aí que a gente deva fazer a verificação de forma mais precisa, né? E também todas as entradas podem ser feitas por meio de scripts, como eu já havia comentado. Os resultados podem ser facilmente avaliados e visualizados de forma numérica e gráfica, e também os relatórios de impressão, ele está dentro dos padrões dos softwares da Double, né? Onde a gente possui completo domínio e a completa informação de tudo que está acontecendo nessas sessões transversais para poder fazer, obviamente, a análise necessária. Bom, essa é a área de trabalho do RSection. Ela é muito parecida com o RFEM6, com, obviamente, ferramentas mais dedicadas à modelagem, né? E a introdução de uma máscara ou a introdução de um modelo, ela pode ser feita de várias formas. Nesse tutorial eu vou mostrar como que eu posso importar uma máscara DXF para poder estar realizando esse trabalho. Eu vou agora importar uma máscara DXF de um perfil de alumínio de uma esquadria, cuja geometria é uma geometria muito particular. Essa geometria ela dificilmente é encontrada em catálogos, né? E muitas vezes são geometrias que são definidas aí pelo projetista para poder fazer, obviamente, o estudo das tensões em que esse perfil vai ser submetido. Então eu venho ali em importação desses F, eu abro um ficheiro aqui, um modelo de ficheiro desse GF. Dependendo da situação, eu posso fazer uma alteração de coordenada, né? Trocar a coordenada Y pela coordenada Z, fazer uma importação em coordenada Y ou fazer uma transformação em coordenada Z, tá? Aqui nesse caso eu vou deixar com esse padrão, né? Vou fazer uma aplicação de forma a poder trazer esse ficheiro. Vou dar aqui um OK e de forma automática ele me importa essas linhas limites aqui do perfil ao qual eu quero fazer o estudo, né? A introdução desse perfil. Então, como eu havia comentado, ele basicamente é muito parecido, né, com o RFEM6, com algumas limitações, obviamente, somente em relação a esse tema da modelagem. Eu tenho uma barra de ferramentas, onde eu tenho todas as ferramentas necessárias para modelagem aqui, como tem também no RFEM6. Eu tenho um navegador de dados que vai me possibilitar, além de mostrar aqui o controle do modelo e através dos dados gerais dar um nome, escolher aqui a norma, né, que vai ser utilizada. Nesse caso eu vou usar uma norma europeia de alumínio para poder fazer a análise. Os parâmetros do modelo, né, onde eu posso aqui determinar as tolerâncias para os pontos, para as linhas, para os planos, para as direções. Tenho aqui também a questão das tensões nos elementos, né? Se eu quero determinar as tensões dos elementos para a borda dos elementos mais favoráveis ou apenas para as linhas centrais dos elementos. Eu tenho aqui a tolerância dos painéis que vão ser formados, né? Onde vai ser gerado essa seção transversal.
alguma questão aqui de informações sobre o parâmetro dos modelos e o histórico do que está sendo feito e trabalhado em relação ao modelo, tá? Aqui eu posso dar um aplicar, já que eu fiz toda a alteração necessária, dou um OK. Aqui a grelha, eu posso fazer um ajuste na grelha, fazendo com que essa grelha se adapte à minha área de trabalho em relação a esse modelo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir o material. Como eu já escolhi que eu vou uma norma de alumínio, eu vou definir um material de alumínio, chamar aqui na biblioteca, vou usar aqui uma norma americana aqui de alumínio, vou escolher um subtipo aqui de alumínio e automaticamente ele me abre aqui todas as opções de séries de perfis de alumínio normativas que vão ser verificados de acordo com a norma de alumínio, tá? Vou escolher essa aqui 1060 shape plate, né? Aqui B209, só para a gente poder estar fazendo aqui esse exemplo. As propriedades do material vão ser essas aqui, de acordo com a norma, né? Coeficiente de dilatação térmica, módulo de corte, os valores definidos para o material, né? Módulo de elasticidade, módulo de corte, resistências, espessuras máximas aqui, controles normativos, né? Em relação a esse tema, é apenas para exemplificar, não tem a função aqui de dimensionar, de fazer nenhum tipo de dimensionamento real, né? É apenas para poder exemplificar. Dou aqui um aplicar, já escolhido aqui o material, e agora eu preciso gerar uma seção transversal. Como é uma seção que possui aqui um eixo de simetria, eu preciso então fazer apenas um eixo de simetria, e para completar o outro eixo eu faço um espelhamento, né, de toda essa seção. Então eu posso fazer a metade dessa seção e fazer um espelhamento que o programa automaticamente identifica como uma seção só e calcula os parâmetros geométricos e obviamente depois vai calcular as tensões de acordo com as cargas ou os momentos que eu introduzi nesse modelo, né? Então, para mim poder começar a fazer a definição dessa seção transversal, eu venho aqui na barra de ferramentas e escolho aqui como que eu quero introduzir essa parte dessa seção através da escolha dessas opções aqui paramétricas, né? Retangular, triangular, círculo ou polígono. O retangular, caso eu tivesse uma seção transversal maciça, só um retângulo, eu poderia escolher ele. Se fosse triangular, a mesma forma, circular, a mesma forma, e o polígono me dá a liberdade de ir selecionando os pontos para poder criar esse polígono, né? Se eu tenho furos, e eu tenho furos aqui nessa seção, eu vou daí escolher essa ferramenta, né, de criar esses furos. E aqui, se eu trabalho com seções de parede delgada, eu posso escolher essa ferramenta que vai me gerar os elementos de forma aí automática de paredes delgada, caso eu tenha um perfil U, né, ou um perfil aí de parede muito fina, que não é o nosso caso. A gente só precisa formar essa seção transversal desse perfil de alumínio para poder realizar o estudo necessário. Como eu posso gerar um relatório com todas as informações, eu posso também fazer uso aqui das cotas, né? E com isso deixar caracterizado aqui, por exemplo, cotas transversais, né? Onde eu vou ter aqui em milímetros, né? Aliás, em centímetros, em milímetros, essas dimensões, né? Que vão estar caracterizadas aqui, e com isso eu posso gerar aqui um relatório desses perfis.
Bom, então para começar, eu vou mostrar aqui como que se começa, né? Nova parte poligonal, tipo de geometria, linhas de contorno, e o material que vai ter, que vai gerar essa seção vai ser um alumínio, um material de alumínio, né? Como eu havia definido. Então ele basicamente captura aqui os pontos. Eu posso estar aqui no ajuste, por exemplo, selecionar ajustamento de pontos, né? Então que ele me faça um ajuste perpendicular, também capture uma extensão, paralelo, um tangente ou um quadrante, além dos pontos. Dou aqui um aplicar. E agora, aqui no polígono, eu vou começar a construir a minha seção transversal através dessa captura, tá? Que ele faz aqui de forma automática, né? Então, essas partes aqui, que são partes circulares, que são formadas aí por pontos de reta, eu vou simplesmente fazer aqui uma captura, e através dessa captura eu vou formando aqui a minha seção transversal, né, através dessa captura. Bom, como o objetivo é fazer a metade dessa seção, eu vou agora dar uma pausa, completar todo esse circuito aqui da metade da seção, e eu vou voltar depois mostrando aqui como que a gente vai fazer a reprodução, né, dessa simetria, e como que a gente vai introduzir esses furos aqui também para poder completar a seção mais adiante. Ok, retornando, eu agora já fiz aqui a introdução, né, de toda essa seção transversal, cujo material é alumínio. Agora eu preciso fazer gerar esses orifícios, né? Então eu venho aqui na barra de ferramentas, venho aqui em nova abertura circular, né? Obviamente, capturo aqui o centro do círculo e clico nas bordas, e automaticamente gero esse orifício, né, no meu perfil. O mesmo vou fazer aqui para esse ponto. O mesmo eu vou fazer aqui para esse ponto. O mesmo faço aqui para esse ponto, gerando aqui um orifício no perfil, né, conforme o modelo DXF está me mostrando que eu devo fazer. Bom, uma vez feito todos os orifícios, agora eu faço um espelhamento, né? Eu não preciso, enfim, completar toda essa figura, né? Eu posso fazer um espelhamento, já que ela é simétrica, né? Então eu posso fazer aqui pequenos ajustes, né? Caso necessite, né, fazer pequenos ajustes. E aí a precisão ela é obviamente condizente a capacidade de cada um de poder estar produzindo, e também da necessidade de cada projeto de poder estar produzindo uma precisão em relação a esses contornos, né? Então o programa ele é bastante funcional em relação a isso. A gente pode estar aí produzindo, né? Cada ponto vermelho desse é um ponto de tensão, então a gente pode estar fazendo esse melhoramento. Para poder facilitar essa simetria, eu vou apagar aqui as linhas, e vou apagar aqui os pontos, e vou promover aqui uma cópia com simetria através do botão direito, simetria por cópia. Venho aqui criar uma cópia e vou selecionar o ponto onde vai ocorrer a cópia dessa simetria. O ponto é exatamente esse aqui, no ponto de origem. Vou dar um aplicar e vou aguardar o programa processar essa cópia por simetria.
Bom, voltando aqui, feita a simetria, o perfil agora possui as duas faces, né? Mas o programa identifica e faz o cálculo das propriedades mecânicas como se ele fosse um perfil só. Agora eu posso, enfim, eu posso escolher apagar os pontos, apagar as linhas, apagar aqui também os pontos de tensão enfim, observar o perfil na sua forma, né? Posso também colocar, enfim, como eu havia falado já, as cotas, né? Aí eu vou precisar dos pontos, obviamente, mas vamos deixar tudo ativado aqui e promover o cálculo. Agora eu promovo o cálculo, calcular tudo, e o programa agora ele me calcula as propriedades geométricas desse perfil, né? Fazendo com que essas propriedades possam ser compiladas, né, em uma tabela, e eu posso usar essas propriedades para qualquer cálculo, né, que eu venha efetivamente realizar nesse perfil. Bom, aqui ele já fez o cálculo. Aqui eu tenho aqui a propriedade da seção em ordenada y de cada face, né, de cada face, enfim, definido, né, nesse modelo. Eu tenho também aqui na coordenada z, né, eu tenho também aqui na coordenada u, aí relativo ao eixo local do perfil, e na coordenada v, relativo ao eixo local do perfil. Eu tenho aqui a propriedade de empenamento, a ordenada WSC, ou do centro geométrico do perfil, né? Aqui como ele foi espelhado, eu tenho aqui basicamente coincidindo aqui as duas faces, né? A ordenada, e aqui de através de elementos finitos de cada ponto aqui, de cada seção, né? Como foi definido anteriormente, né? Eu posso aqui também esconder as aberturas, e aqui eu tenho por elemento finito essa propriedade do centro geométrico, né, da seção. Ele também apresenta aqui tensões relacionadas à aplicação de cargas unitárias, né? Então, por exemplo, os pontos de tensão normal, levando em conta a aplicação de 1 kN. E eu tenho aqui a tensão normal em newtons por milímetros quadrado, que seria o mesmo que MPa, mas eu posso aqui, através da opção de unidades, casas decimais, resultados, trocar para MPa, e aí com isso fazer essa visualização em MPa, né, da seção. Bom, então ele dá aqui em relação às tensões unitárias, né, Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que MPa, e ele dá em cada parte dessa seção sendo aqui avaliada. Ele tanto pode dar nos eixos Y, Z globais, como nos eixos U, V locais, né? Tensões de momento em U, momento em V, né? Tensões em X aqui, unitárias, né? Levando em conta aqui 1 kN por metro quadrado, e as tensões unitárias desenvolvidas aqui em cada parte da tensão, as tensões de cortante, enfim, várias informações. Eu posso também através aqui das tensões configurar quais as tensões que eu quero observar, caso eu venha fazer a introdução de esforços, né? Então eu posso, através aqui do quadro de editar configurações de tensões, eu posso querer as tensões normais em X, né?
tensões de compressão, tensões de tração, momentos em Y. E aqui no quadro ao lado ele vai mostrando a que se refere esse cálculo, essa tensão normal devido ao momento fletor em torno do eixo local. Aqui eu tenho unidade de tensão normal devido ao esforço axial, tração e compressão. Aqui eu tenho tensão normal devido ao esforço axial, tração e compressão. A mesma situação aqui nessa outra tensão. Enfim, uma série de tensões eu consigo calcular, né? Tensões de corte, de Venan, tensões de Brandt, enfim, vários tipos de tensões, tensões totais, tensões Volmices, tensão Volmices modificada, tensão Tresca e tensão Rankine. Só eu clicando aqui na caixa, ele obviamente procede o cálculo em relação a essas tensões. Eu também posso, obviamente, fazer uma avaliação não relacionada a uma tensão unitária, mas em relação à tensão do cálculo estrutural. Para isso, eu preciso criar casos de carga, né? Como ocorre lá no RFEM6, através dessa janela, fazer combinações dessas cargas, e através da criação desses casos de cargas e através dessas combinações eu faço a introdução de esforços internos, né? Obviamente que eu só posso introduzir esforços internos mediante casos de carga. No próximo tutorial eu vou mostrar como que a gente introduz esses casos de cargas de forma manual e mostrar os resultados gerados por ele. E num outro tutorial eu vou importar esses casos de cargas de um modelo dentro do RFEM6 para o RSection, e com isso mostrar os resultados, né, que ele gera em relação a essa importação direta do RFEM6. Ou seja, vamos mostrar como introduzir esses esforços, caso você tenha esses esforços de outro programa, e vamos mostrar como importar direto do RFEM6 esses esforços diretamente aqui por RSection e fazer uma verificação de tensões nesse perfil, nessa seção transversal desse perfil. Até a próxima.